Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. A lição 10, ela tem como título Celeiro de Deus, Sua Igreja, e vamos estudar segunda-feira. O tópico de segunda-feira é um porto seguro. A pergunta A, ela traz um inquérito interessante baseado em João 15:4. João 15:4 diz assim, 4 e 5, versículo: Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então há uma conexão, assim como as varas não estiver ligado ao tronco, ela não tem seiva, não tem como ter vida, não tem como fazer nada. Da mesma forma, nós temos que estar unidos a Cristo. Então a pergunta ela traz o seguinte: visto que somente a presença de Cristo, relacionado com esse texto, só a presença de Cristo em nosso coração pode nos unir na verdade, que exemplo dos primeiros discípulos nunca devemos esquecer. Então, baseado nesse texto das varas, como que devemos estar ligados a Cristo, como as varas são ligadas à videira, qual o exemplo dos últimos discípulos não devemos esquecer? Portanto, vamos ver o relato de Atos 1, 13 e 14, que diz: Entrando, subiram ao cenáculo e onde habitava Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ainda o relato de Atos 2, capítulo 2, versículo 46 diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ainda relata outro aspecto em Atos 4:32, que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Então, voltando à questão, somos videiras ligados a Jesus, a Deus, que somos ramos, ligados a Jesus e a Deus que é a videira. E qual é o exemplo, levando em conta essa relação que temos com Deus, que exemplos os discípulos deram, do qual nós não devemos esquecer? Então aqui traz o primeiro deles, era o quê? Sempre em comunhão, em oração e súplicas, ligado ao Pai Celestial. Então esse é um fator interessante, recebendo alimento espiritual, recebendo a seiva para a saúde espiritual. E depois vem dizendo que faziam mais unânimes, todos juntos, e ao templo partir também ali o pão espiritual. E após o pão espiritual, o que eles faziam? Iam comer o pão material, iam comer mesmo a comida, eles com alegria e singeleza de coração comiam junto. E ainda por cima um fator muito importante, que é demasiado difícil para a nossa realidade hoje. Eles não consideravam que nada que tinham eram seus. Ou seja, casa, carro, bens, conta bancária, não interessa o bem que eles tivessem ou o bem que eu tenho que partilhar, porque todas as coisas eram comum. Então, se você não tem dinheiro, eu dividia com você. Se você tem uma viatura e eu preciso ir a determinado lugar, você fala, vai com a minha. Então, era assim, tudo unido. Havia uma união tremenda, um amor mútuo. A alma, era o coração e a alma da multidão que criam e que estavam ali com eles. Então esse é um aspecto interessante que essa pergunta está a trazer para nós. Vamos ver o que diz a pena inspirado, Desejados das Nações, parte 296. Diz assim: Cristo reuniu os 12 apóstolos com seus diferentes defeitos,
todos com tendências herdadas e cultivadas para o mal. Mas em Cristo e mediante Ele deveriam conviver na família de Deus, aprendendo a se tornar um na fé, na doutrina e no Espírito. Eles enfrentariam provas, teriam queixas e diferenças de opinião, Porém, enquanto Cristo habitasse no coração, não haveria discórdia. Seu amor levaria ao amor um pelo outro, as lições do Mestre levariam à harmonização de todas as diferenças, conduzindo os discípulos à unidade até que se tornassem uma só mente e um só pensamento. Portanto, está aqui bem uma situação bastante interessante, né? Então, enfrentariam prova, teriam queixas, diferenças de opinião, mas não quer dizer que haveria discórdia. Poderia haver diferença do que achava, do que pensava, mas não havia discórdia. E isso levava ao entendimento. Por quê? Porque Cristo habitava no coração deles. Então, se há discórdia, é que Cristo ainda não está no meu ou no seu coração. Então, traz aqui para nós uma lição bem grande, o objetivo que a igreja tem, o objetivo que Deus tem para com cada um de nós é que nós sejamos tão unidos que não haja nenhuma diferença, não haja discórdia, não haja dissensão entre nós e possamos estar mesmo unidos uns aos outros. Esse é o objetivo de Deus para com cada um de nós. Pergunta B. Que responsabilidade assumimos quando entregamos nossa vida a Cristo? Qual é a responsabilidade? Carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, diz: Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo bem claro como andar, como eu me devo portar, qual é a luz que eu estou emitindo, qual é o tipo de testemunho que eu estou dando. Portanto, essa é a questão que é aqui colocada na responsabilidade que nós assumimos. Mas apenas inspirado, ainda traz ali duas frases: Educação, página 268 e 269, diz assim: Muito íntima e sagrada é a relação entre Cristo e sua igreja. Ele, o noivo, e a igreja, a noiva. Ele, a cabeça, e a igreja, o corpo. Por isso, a conexão com Cristo envolve conexão com a igreja. A igreja está organizada para o serviço e a conexão com ela é um dos primeiros passos para a vida de serviço a Cristo. A lealdade a Jesus exige o fiel desempenho dos deveres da igreja. Então, temos aqui dois aspectos muito importantes. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo, ele é a cabeça e a igreja é um corpo. É interessante notar que nós aceitamos bem Cristo ser a cabeça. O que nós não queremos aceitar é que o mindinho dói quando a gente dá uma martelada nele. Então, se eu sou a mão direita, eu dou uma martelada no mindinho esquerdo e não quero sentir a dor. Então, muitas vezes nós esquecemos que, por nós sermos a igreja, nós somos um corpo. E um corpo é formado por vários tipos de membros diferentes, tipos diferentes, tamanhos diferentes. E no nosso caso, mentalidades diferentes. E devemos estar numa conexão tal com Cristo que que devemos agir exatamente como o nosso corpo age com a nossa cabeça. Então, interagem um com outros, sempre auxiliando um com o outro. Uma mão lava a outra, as duas mãos lavam o rosto, você coça no local que está coçando, você ajusta aqui, ajusta ali, o pé te leva para um lugar para outro junto com as pernas, o joelho abaixa, você pegar as coisas usando os braços e as mãos. Portanto, trabalha-se num conjunto mútuo, um ajudando o outro. Você não vê a mão dando uma própria bofetada de um lado, você não pega a mão daqui e belisca a perna de lá, ou belisca o dedinho, ou arranca um pedaço do outro lado, porque dói. E a igreja deve funcionar da mesma forma. Então, a responsabilidade que nós assumimos quando entregamos nossa vida a Cristo é de que nós tornamos membro de um corpo do qual a cabeça é Cristo. E as diretrizes que Cristo dá é amai-vos aos outros. E muitas vezes isso é difícil para nós, mas a lição quer trazer para nós que é necessário.
e depois todo o corpo nosso, ou toda a mente nossa, ou cada um de nós, exerceram a vida a serviço de Cristo, a lealdade para com Ele, o desempenho nos deveres da igreja. Então você pode pensar que você é um membro leigo e que por não ter cargo na igreja você não tem deveres. Tem sim, Senhor. Todos nós temos deveres e esses deveres devem ser cumpridos com respeito à nossa crença, ao fato de nós termos entregado a Cristo e assumir a responsabilidade de sermos parte desse corpo, do qual a cabeça é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pergunta C. Que privilégio Deus estende a cada membro da igreja ou da verdadeira igreja de Deus? Qual é o privilégio? Relatado pela epístola 1 João, o capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, aqui há um privilégio, ser purificados de nossos pecados, mas para isso temos que estar em comunhão uns com os outros. Na oração de Jesus, ele disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, ou a quem nos ofendeu, quem fez alguma coisa para nós, nós devemos perdoar. E aqui, se temos comunhão uns para com os outros, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todos os pecados, nos deixa habilitado para estar no céu, nos traz de graça a salvação. Ainda a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e a boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Portanto, a admoestação do apóstolo Paulo é considerar uns aos outros, estimular o amor, estimular as boas obras, estimular a união, não deixando a congregação, porque muita gente pensa assim: não vou mais nessa igreja por causa de fulano ou de beltrano, e muitas vezes até abandona a fé por causa de alguns elementos. Muito pelo contrário, quem faz isso está realmente entregando a coroa para Satanás. Devemos lembrar que é necessário estar admoestando uns aos outros, não se achando melhor, mas com humildade, com amor, com o objetivo de salvação, salvar os outros e salvar a si. Como você, quando corta um dedinho, está ali descascando uma cebola, descascando uma laranja, você corta a mão, o que você faz? Você correndo vai buscar o remédio, vai tratar a ferida, você não fica: olha, viu, bem feita, aqui, vou cortar mais, rasga, abre, põe pimenta. Você não tem coragem de fazer isso com você, levando em conta que nós somos corpo de Cristo, nós somos um corpo. Nós devemos cuidar daquele que é mais necessitado, aquele que levou um corte, aquele que tem mais pecado, aquele que está com dificuldade de vencer um defeito de caráter. Nós devemos usar o bálsamo, devemos usar, às vezes tem que usar um pouquinho do antigo metiolate que arde, mas com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado, com o objetivo de recuperação, de sarar, de não deixar infectar, de não causar uma amputação, que é o pior caso que podemos chegar ao extremo de fazer. Então o objetivo é realmente sarar a enfermidade, sarar o nosso irmão e agregá-lo, cada vez que acontecer uma coisa errada, salvá-lo. Esse é o objetivo. Deus tem que estar trabalhando em nosso coração para que isso aconteça. Diz a pena inspirada no Evangelismo, página 352, diz assim: a pregação é uma pequena parte do trabalho da salvação de almas. O Espírito de Deus convence os pecadores acerca da verdade e os coloca nos braços da igreja, ou seja, tornando-se membro desse corpo. Os ministros podem fazer sua parte, mas nunca podem efetuar a obra que a igreja deveria cumprir. Deus exige que sua igreja cuide daqueles que são jovens na fé e na experiência. Vá até eles não com o propósito de fofocar, mas para orar,
para falar palavras que são como maçãs de ouro em salvas de prata, relatada por Salomão em Provérbios 25:11. Então, irmãos, como eu disse há pouco, você que é membro leigo, como você trata uma visita quando ela chega à igreja? Ou como você trata alguém que estava desviado e resolveu aparecer na igreja de repente, muitas vezes causando um choque a seus olhos? Então nós devemos ter a noção de que julgar pertence a Deus. O nosso trabalho não é fazer julgamento, nosso trabalho é ajudar na fé, ajudar na experiência, ajudar a crescer, ajudar a desenvolver, principalmente, como ele chamando aqui a atenção, os jovens na fé, os mais novos que cometem erros, cometem diversas coisas que não convêm. Então, irmãos, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que realmente possamos lembrar da necessidade que foi da responsabilidade foi trazida para nós de realmente ter um porto seguro e fazer da igreja para todos um porto seguro. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para isso. Amém.